Amém. Vamos orar, né? Começar a nossa reunião essa noite. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom e porque Ele tem nos sustentado. Amém. Vamos orar. Muito obrigada, Jesus, por este momento, porque o Senhor é maravilhoso e tem nos sustentado. Continua conosco, nos ajuda, nos cura, nos ensina, ser o nosso provedor. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Recebe-nos na tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sê conosco essa noite. No teu nome. Amém. Senhor, irmãos, a Deus, chegamos aqui no meio dessa correria, mas podemos agora exaltar o nome de Deus. Tu és soberano. Acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Grande é o teu nome, Senhor.
Soberano é o teu amor, a tua graça. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Hosana ao nosso Rei. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te amamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor, por teu infinito amor. Manifesta o teu perdão e poder, Senhor. Nós te adoramos, nós te celebramos, Senhor. Fica conosco, Pai. Amém. Amém. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. É um prazer, é uma alegria contribuir com o reino de Deus, exercer gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito. Amém. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra,
Graças te damos, Senhor, que Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Que Tu venha cada vez mais abençoar cada um que está aqui, meu Pai. Que Tu possa prover todas as Tuas necessidades, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor aos irmãos que estão acompanhando aí pela live, os que acompanham ao vivo, os que acompanham depois, né? Hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo no livro de Romanos. Estamos no capítulo, certo? E no capítulo 5 nós já andamos até o versículo 5. Hoje nós vamos ficar entre o versículo 6 e o versículo 11. Romanos 5, versículo 6 ao versículo 11. Amém, irmãos? Amém? Diz assim o versículo 6. Porque Cristo, ora, quando ainda estávamos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim,
Agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Até aqui. Aí a gente deixa o Adão para a semana que vem, certo? Vamos orar. Amado Deus, Senhor, Pai amado, graças te damos. Obrigado por esse momento que te louvamos. Tu és o nosso Salvador, aquele por quem vivemos, aquele por quem nos movemos. Fala conosco através da tua palavra, que glorifica o teu sacrifício, que glorifica a vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só abrindo aqui essa armadilha, né, irmãos? Então vamos lá, irmãos. Nós já corremos aqui de contexto, certo? As características da nova aliança, certo? Paulo está falando sobre nova aliança muitas vezes, desde o capítulo 3, do meio para frente, certo? Fica isso mais claro. E dentro dessa nova aliança, certo? Paulo vem falando sobre bênçãos, certo? O pessoal gosta de bênçãos? Pois esse tem sido o tema de Paulo. Paulo falou da bênção da fé, certo? Sobre bênção de ser justificado, bênção de ter paz com Deus, bênção de ter acesso constante à presença de Deus, bênção de ter a esperança, bênção de ter tribulação. Tudo isso aí nós passamos, certo? São pontos que estão conectados a um novo momento que Deus tem proporcionado, certo? Como esse momento era descrito no Antigo Testamento, a nova aliança, certo? Então note que após falar dessas dádivas, essas bênçãos de Deus, Paulo está chegando, certo? Ele levantou esses temas e ele vai caminhando para agora descrever o motor dessa nova aliança. E qual é o motor que faz tudo funcionar? Certo? É o Espírito Santo que foi dado ao povo de Deus. E o que o Espírito Santo está produzindo? Aí você vai percebendo as mudanças. Isso está escrito no texto, mas isso acontece na sua vida e isso acontece com aqueles que você vai evangelizar e com aqueles que estão se convertendo. Aquele que era descrente foi concedido o dom da fé. Aquele que estava condenado foi concedido ser justo. Aquele que era inimigo foi concedido ter paz com Deus. Aquele que não tinha acesso a Deus foi concedido acesso e acesso constante. Aquele que não tinha esperança foi concedido esperança. E aquele que vivia para o seu próprio umbigo, certo? Foi concedido prazer de padecer como Cristo. Certo, irmãos? Quem está movendo essas mudanças na vida das pessoas? É o Espírito Santo, certo? Ele que está promovendo essa transformação. Como é que está escrito isso aqui no nosso texto, no que já vimos na semana passada? O Espírito Santo é aquele que derrama nos corações dos crentes o amor de Deus. E os crentes celebram, isso é o versículo 5, versículo 4 de Romanos 5. Os crentes celebram, eles se gloriam,
na esperança da glória de Deus. Eles se gloriam, eles celebram as tribulações, porque essas tribulações anunciam que Deus está chegando, certo? E eles não serão envergonhados. Amém, irmãos? Até aqui? Deu para os irmãos lembrarem alguma coisa da semana passada aí já? Então veja. Assim a gente chega ao versículo 6. Romanos 5, 6. Que diz assim, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa é a versão, acredito que é a mais antiga, né? Eu tenho outra versão que diz assim, ó. Ora, dá um tom de explicação, certo? Ora, ou porque, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, e aqui eu gostei mais desse daqui, no tempo adequado, certo? Observe, irmãos, quando você está lendo Romanos, os status das pessoas. Uma hora é condenado, na outra hora mudou, agora é justo. Uma hora é inimigo, agora é amigo. Qual é o status aqui? Quando Cristo morreu, nós ainda éramos o quê? Fracos. Alguém tem outra palavra sem ser fracos? A maioria das versões que eu vi era fracos. Certo? E diz o seguinte, ó, nós éramos ímpios. Quando éramos ímpios, ou quando éramos praticantes da impiedade, certo? Diz assim, Cristo, o Senhor, o soberano, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então observe, irmãos, Paulo está pontuando o milagre da transformação. Por que acontece? Porque Cristo, o nosso Senhor, ele vai além, certo? Ele se fez homem, ele viveu e morreu no tempo certo pelos ímpios. Alguém poderia, aí Paulo vai dizer, alguém poderia morrer por um justo? Mas Cristo morre pelos injustos. É interessante, irmãos, aqui, essa palavra aqui, ó, a seu tempo, certo? Essa palavra a seu tempo fala muito daquilo que tem sido descrito nas últimas semanas, nos estudos de Efésios, nos estudos de Miqueias, certo? Porque os judeus, eles enxergavam a era presente, certo? Que era uma era entregue ao pecado ali, certo? E eles tinham uma fé na era futura, certo? Que era o reino de Deus, o restabelecimento de Israel, a chegada do Espírito Santo, perdão de pecados, era futura, certo? Quando está na sua Bíblia escrito assim no versículo 5, Cristo morreu no tempo adequado, ou a seu tempo. O que Paulo está lá trazendo na língua deles, quando eles estão lendo lá, no grego, ele está chamando eles a essa raiz. É que a era presente ali, ela foi invadida pelo que eles achavam que era a era futura, certo? Nesse momento, Deus vem e intervém na história. E o nome dessa intervenção é Jesus, certo? Em outras versões, em Gálatas, se eu não me engano, Paulo vai utilizar também na plenitude dos tempos. Essa é mais comum. Os crentes conhecem mais essa linguagem de plenitude dos tempos do que era presente e era futuro, né? Certo? Então veja, ele está, e com esse é como se fosse uma palavra técnica, certo? Que ele coloca aqui. E essa palavra que chama aqui, ó, estava dizendo que a escolha de Paulo está lembrando aquela igreja primitiva, certo? Que a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus deu início ao que eles viam lá no futuro, certo? Deu início a esse período que está sendo falado demais e vai ser falado mais ainda, nova aliança, certo? Veja aí, dê uma piscada em Romanos 13. Romanos 13, Paulo vai falar um pouquinho disso aí lá na frente. Romanos 13, versículo 11.
e versículo 12. Diz assim, ó: fazer isso, olha a palavra, compreendendo o tempo. Em outra versão diz, conhecendo o tempo. Que já é a hora, olha aí, de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que no início, quando cremos. Pode falar. Olha aí, dá um tom mais de urgência, né? Acordem que o tempo já é tarde, o tempo acabando, né? Tem mais? Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que no início. Tá vendo? Ele já coloca agora, certo? Ele é uma inauguração de nova etapa, novo tempo. Onde é essa inauguração? É Jesus, certo? Versículo, você vê isso pelo nosso calendário comum. Antes de Cristo, depois de Cristo. É uma nova etapa, certo? Só que quando você pensa nisso, você pensa no ano que você nasceu, no ano que você está, no ano que aconteceu alguma coisa, certo? Mas a raiz está lá ainda. A diferença não é o que nós estamos fazendo, é o que Cristo fez, certo? E essa mudança no tempo, versículo 12, olha lá, a noite é passada, o dia é chegado. Tá vendo aí? O dia, certo? Rejeitemos, aí ele vai aplicar, pois todas as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E aí ele vai continuar com a aplicação prática para frente. Então veja, o tom é de que eu saber que Cristo veio mexe com a gente, mexe com a forma como eu vejo o tempo, mexe como eu me enxergo, mexe nas minhas práticas, mexe com os sentimentos, mexe com tudo mudou, certo? Mudou por quê? Porque a morte de Cristo representa a derrota ali da era presente, certo? Cheia de pecado e abre do reino, certo, irmãos? Versículo 7, lá em Romanos 5. Romanos 5, versículo 7. Diz assim, ó, porque alguém apenas morrerá por um justo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Certo? Veja o argumento de Paulo. Ele vai dizendo o seguinte, olha, alguém poderia morrer pelo seu próprio filho. Alguém poderia morrer por um amigo, pelo seu país. Isso era a realidade deles, não era? Soldados morriam pelo país, morriam pela sua cidade, morriam para proteger a sua terra, a sua casa, a sua família, certo? Mas o ponto é, quem está disposto a morrer pelos ímpios? Quem está disposto a morrer pelos pecadores? Quem está disposto a morrer pelos descrentes? Quem está disposto a morrer pelos injustos? Quem está disposto a morrer por aqueles que estão olhando para o seu próprio umbigo? Quem está disposto a morrer pelos seus inimigos? Então você percebe que há um abismo agora, certo? E aí você vai pensando nisso e vai só aumentando a conta. Contexto de Romanos, quem está disposto a morrer pelos idólatras? Quem está disposto a morrer pelos rebeldes? Certo? E aí Paulo levanta, só Jesus. Certo, irmãos? Só Jesus. E ele diz, como Deus prova o seu amor, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Certo, irmãos? Muitos pintam essa morte de Jesus como no evangelismo lá, para convencer a pessoa, você é muito lindo,
você é muito legal. Deus está olhando o seu futuro, e o seu futuro você vai dizer sim, no seu futuro você vai ser isso, e por causa disso que Deus está já te abençoando, como se estivesse mais empurrando mérito na pessoa, embelezando a pessoa. E não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, Cristo morreu quando você era ímpio, quando você era idólatra, quando você era rebelde, certo? Ele não está olhando lá para o futuro e imaginando que você pode dizer sim ou não, certo? Veja a palavra que Paulo usa, Deus prova o seu amor para conosco. Também essa palavra prova poderia ser aqui, permanece de pé, ou fica de pé. Veja isso, o amor de Deus fica de pé, fica firme, certo? Permanece de pé o seu amor para conosco, mesmo nós sendo ímpios quando Cristo morreu, certo? Então, Cristo, Messias, o Senhor de tudo, morreu por nós, mesmo ainda sendo pecadores. E o que temos nesse horizonte, irmãos, aí, do que Paulo está dizendo, é que nós não temos mérito de nada. Não temos mérito na salvação, certo? Deus não nos amou como um voto de confiança, como as pessoas colocam, para ver se você vai melhorar, certo? Deus não lhe amou porque previu que você ia dizer um sim. O horizonte não é esse, irmãos. O horizonte é que Deus morreu pelos seus inimigos. E os inimigos dele eram nós. Certo? É isso que ele está dizendo. E então, é dessa forma que ele está dizendo que o amor de Deus permanece de pé. Que o amor de Deus vai além, certo? Do que nós podemos imaginar, do que nós podemos desenhar, do que nós podemos prever, certo? Deus, o Pai, veja a construção da frase. Deus, o Pai, mostra o seu amor, ele permanece de pé o seu amor. Como? Enviando o Filho, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. E o que ele colocou 3 versículos antes? E o Espírito Santo derramou esse amor em vocês. Perceba que Deus está se movimentando, certo? E esse movimento do Pai, do Filho e do Espírito está transformando pecadores em justos, inimigos em amigos, certo? Eles foram alvos, nós somos alvos disso. O ponto de origem nosso está aqui, ó, fracos, status de pecadores. E o ponto de origem de Deus no texto é a glória de Deus. Veja no versículo 3, 4, 5. Ele está na glória, a esperança da glória de Deus. Certo? O nosso ponto de origem é lá embaixo, o nada. E o ponto de origem de Deus é a glória. E o seu plano é trazer o quê? Meios para participarmos da sua glória. E essa é a esperança de Romanos 5:2. Olha lá. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, olha isso, de pé, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Deus está trazendo meios, certo? Está fazendo as pontes. Havia um abismo, mortos, fracos, ele na glória. E Deus cria um caminho para a esperança da glória. Esse caminho é Jesus, e quem empurra você para o caminho é o Espírito Santo, que derrama esse amor. Versículo 9. Versículo 9 ainda? É isso. Versículo 9. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, ou seremos por ele salvos da ira. Veja isso aí, irmãos, olha. Veja que ser justificado, certo? Aqui nós já falamos, tem um aspecto de fé. Não tem lá? A fé é um dom de Deus, certo?
A fé é um dom de Deus manifesto, entregue a uma pessoa. O que acontece? A pessoa crê na promessa de salvação que é executada no Filho, no que Jesus fez. Crer em Jesus, na sua obra, certo, irmãos? Sempre lembre do pacote completo. Crer em Jesus é primeiro crer nas promessas passadas, certo? Crer que Deus está cumprindo suas promessas do passado, certo? E que esse cumprimento delas em Jesus aponta para o cumprimento do que Deus ainda fará no futuro, certo? O que Deus ainda fará no futuro? Ainda ressuscitará os mortos, implantará o seu governo, certo? E estará glorificando a sua igreja, estará restaurando a criação. Então, veja, é um pacote completo. Quando você pensa dessa forma, você vê menos aquele negócio do individual. Porque as pessoas sempre pensam, salvação para mim. Ela é importante, salvação para mim. Mas essa salvação para mim me coloca dentro de um pacote de salvação de Deus. Porque Deus não está me salvando somente, Deus está salvando. O seu plano afeta a igreja, os salvos, a sua criação, Israel e tudo aquilo que está projetado como nova criação. Deu para entender, irmãos, aqui? Certo? Então, não é somente eu estou dentro de um plano, certo? E aí, justificar é crer. Um aspecto é crer no plano sendo cumprido, certo? E esse crer também, como nós já falamos da outra vez, tem um aspecto de fidelidade, certo? De acordo com que a pessoa vive, vamos pensar assim, a pessoa vive de acordo com aquilo que ela acredita. Então, eu crer nesse plano, nesse controle, em tudo que Deus está fazendo, e eu confio minha vida a Ele, confio minha vida no que Ele prometeu, certo? Me faz tomar decisões, me faz ter emoções, amores, afeta o seu coração e afeta as suas práticas. Certo, irmãos? Veja que em tudo isso Cristo é colocado como um centro. E Jesus, veja como é que ele é apresentado. Ele é apresentado como um cordeiro no livro de Romanos. Lembra do capítulo 3, versículo 24, 25, que fala de Jesus ter sido entregue pelo seu sangue, nós somos perdoados. Paulo está voltando aqui nesse assunto. Ele diz no versículo 9, ó, agora justificados pelo seu sangue. Está vendo? A ideia é que não é só de você pensar na frase escrita, mas é você lembrar o que era justificado lá e o que era esse sangue. A ideia é você pensar, olha, um animal estava lá e era pelo seu sangue, ele era sacrificado e o seu sangue, primeiramente lá na Páscoa, foi passado nas portas. Quem estava dentro de casa foi salvo. Lembra dessa figura do Egito? Certo? Então veja, irmãos, quando você pensa nisso, você vai vendo as figuras como Jesus é retratado. O Cordeiro da Páscoa, certo? Aí você vê, o sangue era passado aonde? Nas portas, certo? E aí, o que significava aquele sangue nas portas? O anjo da morte não ia passar por ali, ou seja, simbolizava a salvação. Porta de salvação. Aí Jesus vai e diz, eu sou a porta, certo? Então veja, do que os israelitas estavam sendo salvos no Egito? Eles estavam sendo salvos da ira de Deus. As pessoas muitas vezes pensam que os israelitas estavam sendo salvos dos egípcios, certo? Há um porquê lá de libertação dos egípcios, porque Israel sai do Egito. Mas na 10ª praga, certo? Todos estão ali vulneráveis à ira de Deus. A ira de Deus vai vir chegar ali naquele dia e ela vai pegar todo mundo, seja judeu, seja egípcio. Qual é a única
cláusula para você ser salvo? É o cordeiro. É você passar o sangue nos animais. É você reunir a sua família e comer daquela forma certa, estar vestido da forma certa e preparado para sair. Certo? Então, se você tivesse ali uma família de judeus que não fizesse isso, ia ter morte lá. Certo? Então veja, a ira de Deus estava ali, sobre todo mundo. Mas enquanto está sendo revelada a ira de Deus, também está sendo revelada a sua salvação. Certo, irmãos? Então agora pensem o seguinte, olha. O que estava em ação nesse dia aí, certo? Enquanto um judeu ia lá no seu terreiro, certo? No seu quintal, escolhia lá o melhor animal, o melhor cordeiro para sacrifício, certo? E ele está lá preparando tudo, matou o animal, juntou o sangue, passou nas portas. E aí você tem um vizinho. Alô, o som, voltou. E aí você tem um vizinho dele. E o vizinho dele está olhando aquilo, rapaz, será que isso vai acontecer mesmo? Esse negócio desse sangue, será que isso vai salvar mesmo? Será que existe esse anjo? E ele, rapaz, eu vou fazer isso não. Mas aí continua lá o outro preparando tudo. Certo? E aí você vê o seguinte. Uma hora, aquele outro judeu que está duvidoso, ele, rapaz, agora eu vou fazer, não custa nada, né? Eu vou fazer. Aí vai lá, mata o animal, passa nas portas, entra dentro de casa, come com a família do jeito certo, certo? Se prepara e está lá. Qual dos dois vai ser salvo? Os dois. Porque fiel aqui na história é a promessa de Deus. Certo? Então veja, um está ali servindo de apoio para o outro, sendo a muleta para o outro. Certo? Mas os dois estão sendo salvos porque Deus prometeu, façam isso e eu estarei salvando vocês do juízo. O que estava sendo exercido ali, irmãos, era a fé. Certo? A fé que Deus ia trazer a salvação por aquele animal ali. E isso simbolizava o que nós estamos vendo aqui, Agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Tá vendo? O sangue torna justo e aí seremos salvos da ira. Certo, irmãos? Então perceba aqui os aspectos da fé, essa fé na promessa e também a fidelidade. O cara creu na promessa que ia ter a salvação pelo Cordeiro. E isso levou ele ao quê? A fidelidade, certo? E aí ele vai lá e faz o sacrifício, passa o sangue. Então, duas coisas andando juntas, certo, irmãos? Essa fé nos coloca num caminho, certo? Em que nós tomamos as nossas decisões baseadas na fé, certo? O ponto de Paulo aqui em Romanos, certo? É que nós fomos justificados. Imagine, você é um romano, certo? Você está lá em Roma, na capital. Paulo está dizendo, você foi justificado pelo sangue de um judeu que foi prometido desde o princípio da criação. Ele cumpriu a lei, ele foi o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro Pascal que retira o nosso pecado, ele que nos dá a vida e por meio do seu sangue nós somos salvos da ira. Percebe como a mensagem é mais abrangente do que só ele me ama e tchau. Entendeu? Então veja, irmãos, por meio disso, Deus considera justos por meio da fé, certo? Isso é justificação. Deixa eu ler o texto de Romanos 3. Eu estou com meu tempo aqui. Romanos 3, versículo 24. Paulo está falando também do mesmo assunto lá. Porque, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. Redenção, pela libertação, certo? A quem Deus ofereceu como sacrifício. Jesus foi o sacrifício.
por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados. Certo? Quem lá dos israelitas, certo? Salvos do Egito, que estava arrependido ali mesmo, que tinha contato direto com Deus. Você tem Abraão, você tem e Arão, ali mais um pouquinho afastado, certo? Mas você vê que a promessa alcançou outras pessoas que vão ser salvas ali daquele juízo, certo? Isso é um juízo de pequena escala, certo? Que vai ser sempre repetido nas Escrituras e ampliado para mostrar a salvação em Jesus, certo? Por isso que há sempre essas imagens de sacrifício, aí você tem que lembrar do Êxodo, certo? E aí lá depois, quando Israel cresce e vai se multiplicando, aí chega a época que o irmão Batista está tratando dos profetas, aí já tem um outro Êxodo, que é quando eles vão para a Babilônia, ou seja, um juízo que eles vão levar para a Babilônia, a ira de Deus, levou eles para lá. E depois a misericórdia de Deus traz eles de volta. Certo, irmãos? Tudo isso é salvação, passando. Certo? Deu para entender até aqui, irmãos? Então veja, ser justificado, irmãos, é muita bênção de Deus. Certo? Ainda mais quando você passa pela escola de Romanos 1, 2 e 3. Porque em Romanos 1, 2 e 3, Deus está ali mostrando a sua ira, porque a sua ira, ela é presente, ela é futura. Certo? E diante desse julgamento de Deus, ele mostra a sua salvação. Isso tem um aspecto de nos trazer alegria, de nos trazer celebração, de nos trazer um espírito de estar se gloriando, não de orgulho, mas é celebrando o perdão que você recebeu. Certo, irmãos? Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, Romanos 5:10, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja os status aí, irmãos, relembre. Mesmo sendo nós o quê? Olha aí no texto. Inimigos. Sendo inimigos, o status foi alterado para reconciliado. Está aí no texto. Certo? Reconciliado com Deus. Como? Também está no texto. Pela morte de seu Filho. Então veja, esse novo status tem dois pontos. Pela morte do seu Filho. Aqui é um juízo. Certo? E onde está a salvação? Finalzinho. Seremos salvos pela sua vida. Está vendo o padrão? Juízo e salvação. Certo? Salvos, reconciliados, novo status. E essa esperança da glória que ele citou lá no versículo 2, está aqui também. Seremos salvos pela sua vida. Veja o jogo de palavras, já vou falar disso mais. No versículo 9, marque aí, ó. Seremos salvos, seremos por ele salvos da ira. Veja esse aspecto. 9, versículo 9. Seremos por ele salvos da ira. Final do 10. Seremos salvos pela vida. Está vendo o uso aqui de palavras? Certo? Ira, salvos da ira, salvos para a vida. Certo, irmãos? Jesus morre, então o seu povo morre com ele. Jesus ressuscita, então o seu povo ressuscita com ele. Jesus vive na presença de Deus, seu povo vive na presença de Deus. Certo? É uma equação. O argumento de Paulo é assim: Jesus morreu, seu povo morre. Jesus ressuscita, seu povo vai ressuscitar. Seu povo, Jesus tem presença de Deus, está na presença de Deus, o seu povo também tem a presença de Deus. Versículo 11: e não somente isso, mas também nos
gloriamos ou celebramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja isso aí, irmãos. Celebramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos o que? O nosso Rei, certo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pegar essa sequência, celebramos o nosso Rei, celebramos o nosso Salvador, celebramos o nosso Libertador, celebramos o nosso dono, certo? Lembra quando fala de escravos? O escravo tem um dono. Então, todos esses aspectos estão aqui, está como celebramos. Por quê, irmãos? Porque em Jesus encontramos o quê? Alcançamos a reconciliação. Veja essa palavra se repetindo algumas vezes a partir de agora aqui. Você já viu ele falar que nós fomos já reconciliados. Depois ele fala, agora já reconciliados. Perceba essas mudanças, certo? Antes destinados à ira, agora reconciliados. Então, destinados para a glória. Percebe a mudança, irmãos? Está dando para entender isso? Destinados para a ira, recebeu, agora reconciliado. Então, destinados para a glória de Deus. A reconciliação entre Deus e o seu povo, como está aqui nesse texto? Por meio do seu Filho e mantida pelo Espírito Santo. Certo, irmãos? Está aqui, ó, por meio do seu Filho, versículo 11. E não somente, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos. Está vendo aqui, ó? Bênção aí, ó. Recebemos a reconciliação agora. E o versículo 5. E a esperança não causa decepção, porque visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Veja, não é só veja o tratamento que Deus dá. Não é só dando amor, mas é uma sequência de coisas somadas. Ele reconcilia e depois ele derrama amor para você caminhar nessa reconciliação, certo, irmãos? Então, algumas conclusões aí do nosso texto, irmãos, que nós podemos ver aqui. Primeiro ponto seria que o tempo adequado em nossas vidas, certo? Não tem muito disso, né? Você vê muito disso na internet. O tempo adequado, o tempo certo. As pessoas têm muita questão de como gastam, como vive o seu tempo, como gasta o seu tempo. O tempo adequado em nossas vidas, irmãos, é aquele que é ditado por Deus, certo? Sempre esteja refletindo sobre onde estão as suas expectativas, certo? Não crie expectativas nessa era, nessa vida, que atrapalham a você viver de acordo com a era do Espírito Santo, certo? A esperança de nossas vidas, irmãos, é aquela que já foi dada por Deus. As pessoas estão correndo para conseguir coisas. E Deus está aqui, ó. Veja que é sempre passado, dado, receberam, enviado, consumado. Certo, irmãos? Então veja os projetos das pessoas, a intensidade que elas se lançam nas tarefas, nos planos que tem para o dia. São importantes. Mas veja, quando você estiver dando mais atenção ao que você ganha, ou ao tempo que você cria, certo? Observe se você não está se distanciando para longe do caminho que você já foi chamado. Está dando para entender? Certo, irmãos? As tarefas, as graduações, as certificações que aparecem aí, dando para a nossa vida, tem o seu lugar, certo? Fazem parte do nosso desenvolvimento pessoal, familiar, social, certo? Mas eles não são o seu lugar. Está entendendo? O lugar. Eles não são o tempo.
certo? No sentido de propósito que move a sua vida, porque está aqui o nosso texto. O propósito que move nossa vida é que nós fomos amados, reconciliados, temos acesso, e o nosso olhar está na esperança da glória de Deus. No nosso texto aqui, Deus está movendo-se do trono para criar um caminho de acesso para você, certo? Um caminho de intimidade para você. E isso fala que você não pode sair por aí criando muros onde Deus já fez portas, certo? E você não pode sair por aí criando portas onde Deus já fez abismos. Percebe as transições? Deus muda o tempo, certo? Então não ultrapasse esses limites, cresça na graça, cresça na felicidade que vem de Deus, no amor de Deus. O trabalho do Espírito Santo vai aparecer cada vez mais nesses nossos textos de Romanos, regulando as portas, regulando os acessos, regulando as prioridades, certo? Deixando que a vontade de Deus brilhar. O trabalho do Espírito Santo é não deixar você pecar em paz, certo? Para que você tenha paz só com Deus. Então, devemos andar e viver nessa direção, irmãos. Certo? Segundo ponto que nós vemos aqui, também no nosso texto. Deus prova o seu amor. Está vendo essa palavra aí? Versículo 8. Então, veja, irmãos. Ver o amor de Deus é o que? É você olhar para o seu filho cheio de glória, descendo como um servo, caminhando entre os homens, criando discípulos, fazendo amigos, entrando nas suas vidas, olhando nos seus olhos, ouvindo suas dificuldades, entrando nos seus problemas, trazendo cura aos ouvidos, aos olhos, à boca, à alma. É isso que você vai ver quando Jesus passa na história, certo? Então veja, o ápice do amor de Deus é você, o que está no texto aqui, é olhar para a cruz, certo? E o sacrifício de Deus ali, mesmo sendo nós ainda pecadores. E no versículo 5 diz: aquele que tem paz com Deus tem o seu coração cheio do Espírito Santo. Versículo 5: sabemos quando Deus nos ama. Quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu, olha a palavra de novo, deu o Espírito Santo. Para quê? Para nos encher o coração com o seu amor. Então Deus prova o seu amor enviando seu Filho, certo? Jesus prova o seu amor sendo fiel até a morte. E o Espírito Santo é aquele que traz esse amor para os nossos corações. Essas verdades, irmãos, elas não devem ser só memorizadas, certo? Elas devem mexer com a gente, mexer com o nosso coração, mexer com o nosso pensamento, balançar os nossos planos, certo? Encharcar ali a nossa consciência. Se você ler de novo, quando chegar em casa, o versículo 1 até o versículo 11, certo? Você vai enxergar o movimento aqui, ó, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, movendo-se em direção de mudar nossas vidas, certo? De rasgar a cédula da nossa condenação, de transformar o nosso futuro, dar uma nova aliança, dar uma nova vida, dar amor, dar graça. Essa graça deve funcionar como combustível para a nossa vida. Quando nós nos levantamos, quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos no limite das nossas forças, quando nós estamos doentes, certo? Quando estamos num momento de tranquilidade. A direção de Deus está vindo até nós e a direção das pessoas está sempre fugindo disso, certo? Não deve ser esse o nosso caminho. O nosso caminho deve ser o quê? Ir de encontro a Deus, certo, irmãos? Isso deve mexer com nossas orações, mexer com a forma como nós lutamos, mexer com a forma como nós evangelizamos e mexer com a forma quando estamos esfriando. Veja aqui que Deus é intencional, mostrando o seu amor derramado pelo Espírito Santo. Esse amor deve ser
percebido como consolo, como abrigo, como morada, o local para onde você deve correr, certo? Para onde você deve viver, onde deve buscar. Deus prova o seu amor dando o seu Filho e seu Espírito. Está aí no texto. Dá o Filho e dá o Espírito, certo? Nós também devemos provar o amor que temos a Deus aplicando a sua vontade em nossas vidas, certo, irmãos? Devemos provar do amor de Deus. Provar do amor de Deus, irmãos, é quando você está buscando a Ele em oração. Provar do amor de Deus quando você está sendo tentado por todos os lados. E o natural sempre era sucumbir a um comportamento, a uma prática que sabe que era errada. E aí, naquela fraqueza, você vê o amor de Deus aparecendo e você se agarra no amor de Deus para vencer a dificuldade, vencer o problema. Você se segura nisso, certo? Provar o amor de Deus é quando você não tem saída para nada, certo? Você não sabe qual o caminho que vai entrar, qual a resposta, você não tem solução, mas você guarda a sua ansiedade esperando naquele que guarda a sua vida, certo, irmãos? Provar do amor de Deus aparece também quando você foi enganado, trapaceado, rejeitado, confundido, prejudicado, mas você está firme naquele que está fazendo o oposto em relação a você, certo, irmãos? Veja o nosso texto aí. Deus não é igual a nós. Nosso texto diz isso. Dificilmente alguém morreria e se entregaria por um justo. Pode ser que apareça, mas por um inimigo é impensável. Mas Deus faz justamente isso, porque não é igual a nós, certo? E se Deus não é igual a nós, o nosso amor também não é igual ao dele. Mas o que o nosso texto está dizendo? É que Deus transforma. E Deus pega o amor dele e coloca em nós. Certo, irmãos? O texto diz isso 2 vezes. Veja que o amor de Deus foi dado pelo Espírito derramado. Certo? Veja isso no versículo 5, ó. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E agora no versículo 8, Deus prova o seu amor conosco ao ter Cristo. Então, veja, o amor de Deus aqui 2 vezes sendo tocado. Pelo Filho, aquele que habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E pelo Espírito, aquele que é a presença da glória de Deus na criação, no templo. E o que Paulo vai dizer lá na frente? No nosso corpo. Certo, irmãos? Veja a mudança que é o Espírito Santo entrar na vida lá da pessoa. Nas nossas vidas. Decepcionados, está lá nos primeiros versículos. Envergonhados, culpados. No nosso texto de hoje é versículo 6. Fracos, injustos, inimigos, destituídos, afastados. E agora, como é que está o texto vai caminhando? Versículo 6 a 11. Seguros, firmes, com acesso, perdoados, justificados, amigos e cheios da presença de Deus. O versículo 9 diz: seremos por ele salvos da sua ira. Depois, no versículo 10, seremos salvos pela sua vida. Essas palavras, irmãos, esses versos devem nos fazer o quê? Celebrar, nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual recebemos o quê? A reconciliação. Essa palavra reconciliação é muito importante, irmãos. Certo? Perceba que quando Paulo está tratando desses assuntos, ele não está tratando do eu. Ele não está tratando pessoal aqui. Ele está tratando nós. Veja, ele não está dizendo pelo qual eu fui reconciliado. Não, pelo qual nós fomos reconciliados. Certo? Agora já reconciliados. Celebramos. Não é assim? Então perceba que esse encontro com Deus, ele tira você do isolamento, certo? Você não celebra sozinho, ele diz, celebramos. É uma comunidade, são pessoas juntas celebrando.
certo? Você está reunido com outros, você anda junto com outros, você canta junto com outros. Por que é que há essa mudança do individual para o coletivo? Porque essa é a família que o Espírito Santo está ressurgindo. Certo, irmãos? Tudo isso aí está aqui, ó, no nosso texto. Devemos o que? Amar os irmãos, amar a igreja, cantar com os irmãos, orar com os irmãos, celebrar a oportunidade de deixar de ser um ponto solto no abismo, certo? Para ser um dos reconciliados com Deus. Então, o amor de Deus, irmão, não é igual ao nosso. Nosso amor sempre, o amor humano, sempre vai ver muito o eu, que toca o eu. Veja, o Espírito Santo está derramando o amor de Deus. E esse amor é sacrificial, esse amor é cheio de compaixão, esse amor olha, ouve, compartilha, certo? Veja o tema lá no versículo 9, ó. Já reconciliados. Agora reconciliados. Veja como isso é importante, irmãos. Você pode chegar e perguntar para alguém: quantos querem a salvação? Quantos vão dizer que quer essa salvação? Todo mundo quer a salvação. Certo? Todo mundo vai dizer, tem aquele memezinho, é claro, não é? Todo mundo quer. Agora, quantos querem reconciliar agora, estar reconciliados com Deus para um relacionamento e acesso constante a Deus? Aí, um passo para trás. Percebe a diferença da palavra? E aqui Paulo está já andando com as duas juntas. O acesso vem pela paz. Aqui, ó, paz com Deus, justificado. Aí você tem acesso a Deus. Por que você tem acesso? Porque você foi reconciliado. E sobre você está o amor de Deus. Então, o amor anda junto com reconciliado. Não tem aquela história de eu quero ser salvo, mas não quero ser reconciliado. Anda junto. Certo, irmãos? Quantos estão prontos a passar pelo átrio? Certo? E chegar ao trono. Aquele que crê, irmãos, tem acesso hoje. Aquele que crê que foi salvo, ele tem acesso. Ele foi reconciliado. E ele não só isso, ele celebra a graça. E ele celebra isso junto com outros. Certo? Esses problemas que se amontoam hoje nas pessoas. Quero ser aceito, ser feliz, complexo de identidade, complexo de culpa, de mágoas, de ser reconhecido, de ter sucesso, poderiam ser resolvidos muitas vezes em deixar o que? O Espírito Santo fazer com que essas palavras se transformem em vida na vida, no dia a dia da pessoa, certo? Muitas vezes as pessoas sabem os conceitos, sabem as frases. Jesus me ama, o Espírito Santo está comigo, o Pai perdoa, mas essas palavras não descem para o coração para estar reconciliado, certo? Essas palavras devem encher nossa mente, nossas vidas, nossas pequenas ações e nossas decisões. Eu botei uma frase de Stott no Instagram que dizia o seguinte: exultar-nos em Deus é alegrarmos, não em nossos privilégios, mas em suas misericórdias. As pessoas querem muitos privilégios, mas o foco, irmão, não é os privilégios, é as misericórdias. Não é o foco em eu ter Deus, eu dizer que eu tenho Deus, eu tenho fé, eu tenho salvação, mas eu sou dele, certo? E tudo isso aí que abrange. Então veja, irmão, ser salvo é ser posse de Deus. O privilégio não está em nós, não é produzido por nós, é tudo por Ele, por causa dele e vem dele. E como é bom pertencer a um Deus de amor, certo? Que fez tanto por nossas vidas, sendo nós ainda fracos, inimigos. E o ponto de Paulo é: se ele já fez tanto por nós, sendo fracos e inimigos, quanto mais agora que somos reconciliados pela obra do Filho e na esperança do Espírito. Certo, irmãos? Então descanse em Deus,
louve em Deus, ore a Deus, celebre em Deus. Deus já fez um passo enorme ao nos reconciliar. E se Ele fez isso quando éramos fracos e pecadores e inimigos, o que Ele não está fazendo ainda por nós, agora que somos reconciliados? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai amado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça com que essas palavras entrem em nossos corações, que possamos celebrar, Senhor, uma vida de reconciliados, que possamos tomar posse dessa Tua bênção, desse Teu propósito, do Teu plano entrar em nossas vidas, Senhor, para desfrutar da Tua presença, desfrutar da comunhão, desfrutar da Tua vontade, desfrutar da renúncia que temos que fazer para estarmos cada vez mais alegres contigo, Senhor. Que o Senhor possa estar cada vez mais nos apurando, podando, cortando e ouvindo nossas orações, enxugando lágrimas, sendo provedor do Teu povo, Senhor. Confiamos na Tua presença, confiamos na Tua glória, Senhor. Abençoa os irmãos que estão com problemas, aqueles que estão procurando trabalho, aqueles que ficaram desempregados há pouco tempo, ou que estão há muito tempo procurando, Senhor. Cremos na Tua provisão, cremos no Teu trabalho, cremos na Tua vontade, Senhor. Faz mudar o tempo para essas pessoas, Senhor. Traz transformação à nossa vizinhança, transformação ao nosso bairro, transformação àqueles que já foram evangelizados e que estão de olho na sua própria vida, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo salvação, conversão e mais pessoas para celebrarem ser reconciliados contigo, Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos, leva-nos para casa, Pai. Amém. Amém, irmãos.